e oradores, não sei se já se foi embora ou não, mas também o vosso testemunho e as intervenções de hoje, de facto, vieram a apresentar este nosso Congresso. Recordaram a fortíssima ligação, especialmente esta primeira intervenção sobre o municipalismo, a fortíssima ligação que sempre existiu entre o rei e o seu povo, e a confiança que o povo sempre depositou no seu monarca. Foi também, de certa forma, reconfortante ouvir os antigos presidentes da Causa Real, ouvir o seu testemunho, pois tiveram que esgrimir exatamente os mesmos obstáculos, as mesmas dificuldades, os mesmos preconceitos que continuamos a debater hoje em dia. E também alguns dos nossos congressistas que intervieram e que ajudam-nos todos a consolidar os nossos objetivos, ajudam-nos a reavaliar as nossas linhas de atuação política e, no fundo, a centrar os nossos parcos recursos naquilo que é essencial para nós, tanto a nível do encanto como a nível do argumento. Eu pergunto-me sempre, quando venho para estes congressos, quando venho para essas reuniões, o que é que nos move enquanto monárquicos? Eu acho que algumas das explicações e algumas das respostas foram dadas ao longo do dia. Porque esta insistência, de facto, num regime que muitos apelidam de passadista, como dizia o António, anacrónica, antidemocrática até. Não sei se será fruto de alguns de uma noção essencialmente romântica de Portugal, de uma história que nunca eventualmente existiu em Portugal, mas eu penso que não. Eu penso que estamos todos com o mesmo objetivo e traçamos todas as mesmas linhas em relação àquilo que acreditamos ser a monarquia. Eu tive o privilégio esta semana de ser convidado para o 22º Fórum Internacional do Estoril, que é um fórum sobre instituições políticas e estudos políticos, que é organizado pela Universidade Católica todos os anos. Entre as várias conclusões desse simpósio, houve algumas em relação à democracia em si. Discutia-se a chamada terceira vaga da democratização. E essas conclusões são muito simples. A primeira é que não há um conceito único de democracia. Há vários tipos de democracia, até no mundo ocidental. O segundo é que a democracia não é uma forma de governo ideal. Recordando as palavras de Winston Churchill, é simplesmente a melhor de todas as outras. Mas não é ideal. E alguém lembrou também as palavras de Karl Popper, que dizia que a democracia tem que ser constantemente criticada para seu próprio benefício. Ou seja, a própria democracia não pode evoluir se não é criticada e se não é questionada. E nós vivemos, infelizmente, num país onde a nossa democracia é quase deificada. Por outras palavras, a conclusão é muito simples, é que a democracia é um instrumento, é um meio, não é um fim em si. E tal como a democracia, também vislumbramos a monarquia como um instrumento. E é um instrumento que para chegar ou para assegurar os objetivos que todos partilhamos, ou seja, as liberdades e os direitos do homem e o bem comum da nossa sociedade. Eu não posso deixar de lembrar, e eu julgo que apresentei alguns índices no último congresso sobre isso, que a monarquia parece ser o regime que melhor assegura o funcionamento da democracia, que melhor assegura a liberdade, as liberdades cívicas do homem. E não sei se está cá o Dr. Paulo Moraes, já se foi embora, mas ele gosta muito do índice de transparência. Peço desculpa. O índice de transparência, salvo erro, em Portugal, não sei se no 35º, no 40º lugar, 33º. Não sei se teve a oportunidade de olhar para quem está em primeiro lugar, mas entre os primeiros 10, salvo erro, estão 8 monarquias. Mais uma vez, existe aqui uma ligação, não sei se é casuística ou não, mas existe claramente uma ligação entre o regime e a forma de estar do nosso sistema. E face ao que eu acho que é um fracasso do nosso sistema republicano, eu não posso deixar de dizer mais uma vez que é fundamental que haja uma alternativa diferente para Portugal.
Eu acho que o regime está a ser constantemente questionado, está a ser constantemente descredibilizado. Não creio que haja uma única instituição política em Portugal que possa garantir a idoneidade do sistema político português. Há claramente uma cumplicidade entre as várias instituições que nos governam, o que não existe, não é verdade, nas restantes monarquias ou nas monarquias europeias. Por isso é fundamental e é urgente que passamos a um ponto mais agressivo na nossa direção política, se quiserem. Pegamos naquilo que já foi feito e que avançamos no resto do nosso trabalho político para a causa real, para apresentar, de uma vez por todas, aquilo que achamos que é uma alternativa viável, uma real alternativa viável para o futuro de Portugal. E nós estamos aqui para trabalhar para isto. Muito obrigado. Quero agradecer aos congressistas, quero agradecer aos conferencistas, dois. E gostava de lembrar uma coisa que eu já disse, enfim, há um grande escritor francês que disse uma vez: tenho muitas vezes medo de repetir, mas é a melhor maneira de não me contradizer. E isso pode ser que me seja repetido, mas também eu queria lembrar que as causas da falência da atual Terceira República Portuguesa são muito parecidas com as causas da falência da Primeira República, que foram a desonestidade e a ignorância. A imoralidade, porque permite que um grupo de pessoas, uma associação, etc., tome o poder, no caso da Primeira República, muitas vezes por golpe ou pela força, de certo modo, às vezes também por eleições, e no caso da Terceira República, pela via democrática e eleitoral. Mas que, uma vez tomado o poder, caem na tentação do enriquecimento fácil e da imoralidade. E a chefia de Estado republicana, que devia ter um papel de controle, vigilância das instituições políticas, raramente conseguiu cumprir a sua missão. Porquê? Porque, como está envolvido no próprio sistema político-partidário, é muito difícil a um Presidente da República, mesmo que seja uma pessoa pessoalmente, uma pessoa individualmente séria, honesta, enfim, não vai criar, não vai denunciar os políticos do seu próprio sistema, dizer: olha, vocês estão a permitir o desvio de fundos muito importantes do erário público para benefício próprio. Porque aí está-se a matar a si próprio, está-se a criticar a si próprio, está os seus pares que o puseram no poder, os empresários que financiaram a sua campanha eleitoral, etc. A Segunda República escapou grave, de facto, em geral, estes vícios. A corrupção da Segunda República foi muito menor, mas não conseguiu reintroduzir o sistema democrático em Portugal, numa época em que praticamente os regimes europeus já eram todos democráticos, em que era o valor político da moda. A nossa Segunda República não foi capaz de fazer e acabou como acabou, infelizmente, muito mal, provocando as enormes desgraças de Angola, de Moçambique, de Guiné, de Timor, provocaram centenas de milhares de mortes e destruíram esses países, estes povos, durante dezenas de anos. Os sofrimentos provocados pela queda da Segunda República são provavelmente os piores que aconteceram em Portugal. Isto é para dizer que, por exemplo, os dados das instituições internacionais que analisam a transparência e a situação portuguesa dão que cerca de 5% ou mais da economia portuguesa durante a Terceira República foi perdida para a corrupção. E isto levou a que Portugal, esta situação financeira portuguesa atual é devido à corrupção. E, portanto, é devido à falta de controle, falta de órgãos de controle
em última instância, devido ao sistema republicano, desfia de Estado, que não controlou a corrupção. Creio que esta era uma das mensagens que os monárquicos deviam passar ao país hoje em dia. E a outra é, de facto, a tentação, muitas vezes, dos monárquicos é de recorrer à história para dar o exemplo de como a monarquia funciona melhor em Portugal que a República. Mas não creio que seja talvez a melhor solução, porque muita gente pensa que sim, a nossa história foi de facto, em geral, muito positiva, a maioria dos nossos reis foram úteis e eficientes para o país nas suas várias épocas, mas ninguém quer um regresso ao passado, os monárquicos são saudosistas que pensam no passado. Quando creio que seria mais útil obrigar os nossos políticos e a nossa gente hoje a comparar a ineficácia das nossas 3 repúblicas com o que aconteceu nos outros países europeus nos mesmos períodos. E que não faz sentido comparar o Portugal de hoje com o Portugal de há 100 anos, ou 200 anos, ou 300 anos. É interessante, de facto, do ponto de vista histórico, e por vezes há lições a tirar da história que são muito importantes, é um facto. E hoje ouvimos essas lições que foram interessantes. No entanto, creio que politicamente é mais eficaz mostrar que, enquanto a Europa, que se manteve em monarquia durante estes últimos 100 anos, teve uma evolução, os países que entraram em república tiveram outra. E, de modo geral, a evolução das monarquias foi mais positiva e mais próspera e mais honesta para os seus povos. Isto não só na Europa. Comparemos, por exemplo, o Canadá com os Estados Unidos. Toda a gente está de acordo que, do ponto de vista de justiça social, de direitos humanos, de progresso humano, o Canadá funcionou melhor e funciona em hoje melhor que os Estados Unidos. Podemos ver também, comparar a Austrália com os países à volta. Podemos comparar a Tailândia, todas as crises que tem tido, mas se compararmos com as repúblicas vizinhas, obviamente que a Tailândia foi melhor governada, o Japão tem sido muito melhor governado do que a China, por exemplo. O Marrocos tem sido um modelo de democracia e liberdade se compararmos com os países do Magreb vizinhos. E creio que isto é que nos deveria levar a pensar se nós não fizermos a escolha errada em 1910. A escolha, aliás, que pouca gente fez, foi uma escolha feita por 7% dos portugueses que eram republicanos na época e que tomaram o poder pelo voto militar. E que essa escolha nunca foi referendada. Nunca os portugueses tiveram a ocasião de dar a sua opinião sobre se teriam preferido continuar a ter um rei como chefe de Estado ou o atual sistema introduzido em 1910. Estive há pouco tempo na Suécia, onde, ainda no tempo em que havia um governo socialista, o primeiro-ministro sueco, na festa dos 60 anos do rei, nos disse o seguinte, disse, bom, como sabem, o nosso Partido Socialista é um partido republicano, continua a ser. No entanto, nós finalmente percebemos que a Suécia já é uma república e que o rei é o melhor defensor da nossa república. E por isso queremos que a Sua Majestade o Rei e a sua filha e o rei e a família continuem a tomar sob sua responsabilidade a chefia do Estado, porque esse foi um dos elementos que provocou que manteve a prosperidade e o sucesso da Suécia durante estas últimas gerações. O primeiro-ministro holandês disse a mesma coisa também há uns anos atrás. O mesmo tem sido dito hoje em muitas dessas monarquias europeias, onde os políticos têm um certo complexo, uma certa vergonha, às vezes, de defenderem a monarquia, quando os outros países europeus, inclusive Portugal, acham que é um regime inapropriado para uma democracia moderna, um regime pouco consentâneo com a modernidade. Mas os povos sensatos, os povos inteligentes, os povos que têm tido o privilégio de
de serem ouvidos e de serem escutados em relação ao seu futuro político, têm preferido manter os seus reis e as suas rainhas, em vez de entrar nas aventuras da política republicana. E isto aconteceu há pouco tempo na Austrália, por exemplo. Onde a rainha da Austrália vive do outro lado do mundo, nas antípodas. Mas, quando perguntaram aos australianos se não seria melhor para a Austrália ter uma república, ser um país moderno, mudar a bandeira, se veja, a bandeira da Austrália tem o Union Jack, a bandeira do Reino Unido, a própria bandeira. É uma coisa que parece bastante absurda quando se pensa num Estado independente, soberano, numa data de anos. Mas não, 60 ou mais por cento dos australianos disseram não. Nós não queremos mais um político, já temos os políticos que cheguem no governo, não queremos mais um político na chefia de Estado. Preferimos a rainha representada pelo governador-geral. O mesmo aconteceu nas Antilhas Holandesas, que é um país cuja maioria da população é de origem africana e as elites são de origem judaica e portuguesa. Cada vez que a Holanda põe em causa as Antilhas Holandesas serem o Reino Unido junto com a Holanda, o povo diz que não, queremos continuar a ter a rainha e ter um regime de Reino Unido com a Holanda, em pé de igualdade. Se nós tivéssemos caminhado nesse sentido, foi o grande projeto do rei Dom João VI, foi transformar o Império Português no Reino Unido, com uma série de reinos em pé de igualdade. Esse teria sido o caminho certo. Infelizmente, exatamente a Revolução Liberal quis tornar dominada, como foi aqui dito e muito bem, pelo poder económico, ou achou que esta coisa do Brasil ficar em pé de igualdade com Portugal não era lá uma grande ideia e portanto, vamos chamar outra vez o Brasil ao controle do governo português. Por um lado isto, por outro lado a impaciência dos políticos brasileiros e do próprio Dom Pedro, que se proclamou imperador do Brasil e que provocou a independência do Brasil, levaram a uma separação que foi altamente prejudicial para ambos, Portugal e para o Brasil. Podia ter sido evitada com um pouco mais com a sensatez do próprio Dom João VI, se tivesse sido ouvido. Nós podíamos ter evitado os terríveis desastres que aconteceram em 1964 se tivéssemos tido um Reino Unido em que os vários países que hoje fazem parte da CPLP tivessem podido caminhar para uma independência progressiva dentro de uma união dos países lusófonos. E eu hoje, depois de ter falado com o Presidente da República e governantes de quase todos os países da CPLP, com exceção da Angola, não tive ocasião de conversar com o Presidente da República, fiquei convencido que quase todos, incluindo o Brasil, gostariam de transformar a comunidade dos países de língua portuguesa numa união de países de língua portuguesa, numa Commonwealth, de facto, que não inviabilizaria a pertença de Portugal à União Europeia e do Brasil à União do Mercosul e Moçambique à Commonwealth, etc. Não inviabiliza, mas que criaria um estatuto de povo, de facto, em que o povo dos nossos países se sentiriam mais unidos, onde a solidariedade seria mais forte e onde os interesses económicos que levam às outras uniões em que os nossos países pertencem seria complementada com uma união de afetos, que uma união também de interesses, mas mais profunda. Porque a nossa união à Europa, à União Europeia, é uma união de interesses. Mas eu não sinto, da parte dos portugueses e dos outros europeus, uma união de afetos, uma união de sentimentos. Basta ver que quando um país europeu entra em crise, como aconteceu com a Grécia e com Portugal, a solidariedade deixa muito a desejar. Eu não estou a ver o alemão arriscar a vida para vir ajudar Portugal e muito menos arriscar os seus interesses económicos.
muito menos ainda os finlandeses, os nórdicos. Agora, eu vejo quando um país da CPLP é agredido militarmente ou tem uma crise, todos achamos que temos que ir ajudar. A Guiné esteve nessa situação de crise, toda a gente estava disposta a sacrificar-se para ajudar a Guiné. Timor estava sob ocupação indonésia, todos nós sentimos uma profunda solidariedade com Timor. Quando a guerra de Angola estava em curso, as notícias em Portugal eram muito mais sobre a guerra de Angola do que sobre os problemas internos portugueses. Que o mesmo se passou no Brasil, o mesmo se passou noutros países. Portanto, eu creio que uma das mensagens que nós devíamos passar era que a União Lusófona deve ser um caminho muito importante para o nosso futuro. Se a União Europeia correr muito mal, e se de facto nos puserem fora por indecência na figura, por estarmos capazes de viver dentro do marco alemão com a nossa moeda nacional, devíamos prever alternativas. E uma das alternativas é realmente a União Lusófona. Há também outros quadros políticos que temos de tomar em consideração, realmente, que é mostrar aos portugueses o que é que hoje fazem os reis e as rainhas na União Europeia. Os portugueses não sabem, não percebem, acham que, como os jornais, tenho visto nos jornais todos agora, por causa da aclamação do rei Filipe VI de Espanha, quase todos os artigos dos jornais são tontos. São uma mistura de ignorância e de má vontade. E isto também devíamos aproveitar este momento para contestar, para confrontar esta gente e dizer: o senhor acha que os espanhóis são tontos? Acha que o povo espanhol é um povo de atrasados e mentecaptos que votam e mantêm uma Constituição na qual está dito que o chefe de Estado é escolhido desta maneira? E com que direito nós criticamos isso? Com que direito nós achamos que o chefe de Estado de Espanha é incapaz de representar uma democracia evoluída como é a Espanha? De facto, há aqui qualquer coisa que não está a soar bem. Aqui um problema, não sei se é um problema cultural, se é um problema de interesses políticos. Eu suspeito que seja um problema de interesses políticos, porque os donos dos jornais são, muitas vezes, os donos dos supermercados, os donos das grandes empresas, e que, portanto, não gostam do regime em que eles seriam mais controlados e onde as enormes negociatas que eles têm feito provavelmente não seriam tão fáceis como na maior parte das monarquias europeias. Claro que os problemas que afligiram a família real espanhola nos últimos tempos também não ajudam muito em comparação com os dois regimes. No entanto, os problemas de corrupção em Portugal são certamente muito mais graves que os problemas da corrupção em Espanha, e os problemas que o rei de Espanha teve foi, basicamente, não ter controlado os maridos das filhas, pelo menos uma delas, e ao mesmo tempo, provavelmente, também ter entregue a administração da sua própria administração pessoal, enfim, nas mãos de profissionais que provavelmente não foram mais bem escolhidos. Agora, não comparemos isto com o que aconteceu em Portugal. E vamos ao resto da Europa. E não há nada destes problemas. Quer dizer, a Europa monárquica atual não há esses escândalos iguais, problemas que têm hoje as repúblicas. A República Italiana está cheia de escândalos e problemas gravíssimos, e por aí fora. Isto é para dizer que eu acho que a causa real tem hoje uma missão que ultrapassa ainda muito o simples papel de explicar aos portugueses a vantagem da monarquia. É de facto mostrar ativamente que há uma alternativa para este regime corrupto, desonesto, em que o assalto ao poder tem como principal objetivo o enriquecimento pessoal, que há uma alternativa. E que esse tem que ser o nosso papel. Dito isso, tenho que dizer que há políticos e muitos extremamente honestos, dedicados, que sacrificaram a sua vida pessoal para os cargos que estão a desempenhar, e
e, portanto, de modo nenhum aquilo que eu estou a dizer deve ser entendido como uma acusação pessoal às pessoas que têm os cargos políticos hoje e nos últimos anos. Eu, por exemplo, não considero que o atual Presidente da República uma pessoa honesta, mas considero que o cargo que ele desempenha é que não lhe permite desempenhar a missão de chefe de Estado que ele deveria ter desempenhado. Acho que as acusações pessoais contra ele não são justas, mas as acusações deviam ir contra o sistema político que permitiu que um país que recebeu muitíssimo dinheiro dos nossos parceiros europeus, que herdou toneladas e toneladas de ouro da Segunda República e uma economia próspera, porque embora a Segunda República tivesse um regime político totalmente inadequado para a nossa época, tinha uma economia muito próspera. Um regime desses, 40 anos depois, está na ruína e na falência. Os portugueses estão na miséria. E isto é que devia ser mostrado aos portugueses, e na medida que as pessoas não são ainda completamente dominadas pela propaganda, e ainda são, graças a Deus, muito capazes de raciocinar com as suas cabeças, devem perceber a causa da nossa ruína e, portanto, quais são as alternativas que têm para sair dela. Esse é o vosso papel. Esse também é parte do meu papel, embora eu tenha que ter mais cuidado naquilo que digo do que os meus amigos, que estão muito mais preparados para dizerem aquilo que pensam do que eu tenho. Acho que o caminho que a Causa Real está a seguir é muito positivo, no sentido daquilo que é dito ser coordenado. Não podemos correr o risco de uma Real Associação dizer oficialmente coisas que são em completa contradição com aquilo dizem os outros ou que diz a Causa Real. Tem que haver uma grande coordenação daquilo que dizemos em público. Tem que haver uma preparação política dos militantes. Os militantes têm que ter aulas de formação política para saberem como é que se responde a um jornalista, como é que se responde a uma entrevista de televisão, como é que se responde a um amigo que faz uma pergunta política. E isto tem que ser um dos nossos papéis. Cursos de formação política são indispensáveis. E, de facto, a publicação, a revista está bem feita, é interessante, é uma boa apresentação. O papel que se pode fazer através da internet está a ser muito bem conduzido, embora em alguns casos provavelmente possa também ser melhorado. E, de facto, agradeço-vos a todos o vosso trabalho por Portugal, o vosso trabalho por uma missão que temos nós, a minha família, e que têm as vossas famílias, porque as vossas famílias também se sacrificam para o bem comum da nossa pátria, quando gastamos o tempo numa ação política que não traz benefícios pessoais, mas que traz a vantagem de sentirmos que a nossa consciência está mais tranquila, porque estamos a fazer o que podemos pelo futuro de Portugal. Muito obrigado.